A todos vocês, meus irmãos, paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma live Diálogos. Hoje aqui nós iremos dar continuidade às nossas lives temáticas e eu quero fazer aqui o compartilhamento da tela com todos vocês e tenho certeza que essas palavras são palavras de edificação e de crescimento. Então, eu peço que você, por favor, preste atenção, né? Você que está acompanhando aqui ao vivo, aqueles que vão acompanhar depois. Hoje nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Nós estamos falando sobre a Igreja do Arrebatamento nessas lives. E hoje nós já estamos, né, no oitavo passo, o oitavo estudo. E nós estamos tirando esse estudo das lições bíblicas da CPAD Jovens. Foi no segundo trimestre de 2018, o título A Igreja do Arrebatamento. E aqui nós estamos na lição 8, a vida cristã e a estima pela liderança. Texto do dia, 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Síntese. Somente uma igreja autêntica reconhecerá a vocação de seus líderes e servirá ao Pai e à sua geração com o objetivo de glorificar o santo nome do Senhor. Quando essa igreja não é autêntica, ela não consegue seguir ao Senhor, servindo a Ele aqui nesse contexto que nós vivemos. Texto bíblico, 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Comentário da lição, introdução. No momento final desta carta, o apóstolo Paulo concentra-se em uma série de prescrições práticas para o desenvolvimento da obra de Deus naquela comunidade. As orientações concentram-se basicamente em duas grandes temáticas: a necessidade de apreço pelas lideranças constituídas e ações práticas para o desenvolvimento da espiritualidade. Paulo, num destacável exercício de síntese de conceitos, passa a apontar algumas ações que não poderiam deixar de ser realizadas para a manutenção da saúde espiritual daquela comunidade. É como se fosse aquela situação, vamos supor que você vá viajar, né? E aí você olha se você desligou tudo, você analisa se você fez tudo o que precisava fazer, se todas as roupas necessárias estão na mala, se aquilo que você precisa levar está separado. Então,
é aquela olhada geral, o que o apóstolo está fazendo aqui. Ponto número 1. A igreja como espaço de concretização da verdadeira liderança cristã. 1. Uma liderança constituída para a igreja. Não foi a igreja que nasceu para a liderança, mas a liderança que foi constituída em função da igreja. É a igreja quem confirma o ministério frutífero de um líder. É por isso que Paulo roga aos irmãos em Tessalônica que reconheçam o serviço daqueles irmãos. Pois se não for a igreja que fizer isso, instituições humanas não poderão fazê-lo. Deste modo, repousa sobre a comunidade local a responsabilidade de discernir, por meio da ação do Espírito de Deus, que se torna evidente em frutos perceptíveis, a chamada para a liderança de determinada pessoa. O líder precisa ter o reconhecimento de sua comunidade local. No mundo secular, governa-se por direitos legalmente constituídos, por nepotismo e até mesmo por usurpação do poder. Todavia, na igreja, só há uma maneira, por meio da vocação de Cristo, que é referendada pela igreja local. Nós não devemos, de maneira nenhuma, utilizar dos métodos mundanos para podermos liderar na obra de Deus. Como o próprio autor coloca aqui, a liderança dentro de uma igreja, dentro de um trabalho, dentro da obra do Senhor, tem que ser totalmente vocacionada por Cristo. É uma vocação. A pessoa é vocacionada para aquele trabalho. Ela não é colocada ali apenas porque ela é filha da pessoa A, B ou C, ou porque ela é uma pessoa melhor do que a outra, não. Muito pelo contrário, é por vocação. E não tem a ver com mérito próprio, e sim com o chamado de Deus para que a pessoa faça isso. Ponto número 2. Liderando no Senhor. Os líderes são levantados para serem ministros em suas comunidades, ou seja, servos. Liderar no Senhor implica utilizar-se de princípios extraídos da palavra, que espelhem a vontade de Deus. Não se deve dirigir para uma instituição, muito menos para uma pessoa específica. Lideramos para a glória de Deus, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado em tudo o que realizarmos. Assim sendo, liderar no Senhor significa, em muitos casos, abrir mão das opiniões pessoais em nome de cumprir-se a vontade de Deus. Todo líder deve ter a convicção de que nunca terá a equipe ideal. Lembremos-nos de que nem mesmo Jesus a teve. Por isso, o líder não deve desmotivar-se diante de adversidades. Então, tudo que nós fazemos na igreja é para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. 3. Reconhecendo a liderança como uma grande obra. Como nos aponta a orientação paulina, o chamado para servir a igreja como líder é, ao mesmo tempo, um honroso e árduo ofício, e cabe-nos reconhecer os verdadeiramente vocacionados. Devemos publicamente e em particular atestar a existência de pessoas escolhidas por Deus para o governo, liderança e presidência. Assim, não falamos apenas de pastores, mas também de líderes em outros níveis, por meio dos quais a obra de Deus se desenvolve. Então, assim, o papel nosso como igreja é observar se aquelas pessoas são realmente vocacionadas por Deus para desenvolver aquele trabalho. Quando o Senhor Jesus ele foi separar os 12 apóstolos, ele subiu ao monte, orou a noite toda e depois ele chamou os 12 dentre todos aqueles que o seguiam. Então, assim, através da oração, através de colocar essas pessoas nas mãos do Senhor,
Existem muitos métodos para perceber se a pessoa tem vocação, mas o básico é orar, né? Colocar diante de Deus, apresentar as pessoas a Deus. O próprio Senhor Jesus disse assim: roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, a princípio, nós temos que orar em favor dessas pessoas, para que o Senhor levante líderes, levante trabalhadores da sua obra. Segundo ponto, o que é ser igreja? É ser um ambiente onde há espaço para acolher todos. Uma igreja não pode ter um público-alvo, como muitos têm feito por aí, né? Um público específico. Nosso campo de evangelização é o mundo. Uma igreja não pode ser apenas para jovens, ou só para adolescentes, ou exclusivamente para adultos. É um absurdo existirem igrejas voltadas para o público intelectualizado, outras para o povão, entre aspas, igrejas para ricos, igrejas para pobres. E nós vemos, né, nos Estados Unidos algo que para nós brasileiros é bastante chocante, porque existe a diferença da cor da pele, né? As igrejas lá são divididas, muitas delas, pela cor da pele, o que, assim, para nós, né, que não vivemos isso, é algo, assim, bastante chocante. Mas aqui mesmo, em nosso país, nós vamos ter esta realidade, né? As chamadas igrejas para a elite e as igrejas para o povão, o que é totalmente fora de qualquer padrão, é uma coisa que nem deveria existir. É intrínseco a igreja ser composta por indivíduos de todas as classes, grupos e culturas. Somos um espaço de acolhimento onde o problemático, o fraco e o desacreditado devem ter o mesmo espaço que o saudável, o forte e o fervoroso. Somos vocacionados para dar suporte uns aos outros. Isso é, nossa responsabilidade é auxiliar aqueles que ainda não são capazes de seguir suas jornadas sozinhos e, por isso, precisam de amigos, abraços e orações. É como uma família, né? Deus é o nosso Pai e na igreja nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se nós estamos num ambiente, se nós estamos numa comunidade, qual que é a visão de Deus para nós? Que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Nós vamos ter pessoas que vão ter mais condições e pessoas que vão ter menos condições financeiras. Mas o que a pessoa que tem mais condições financeiras deve fazer? Auxiliar aquela pessoa da sua comunidade que tem menos condições. O próprio Senhor Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Sempre haverá necessitados para serem socorridos, para serem ajudados. Então eu não posso achar que numa igreja eu só posso ter uma igreja de universitários, depois eu só posso ter uma igreja de pessoas com ensino médio e depois eu só posso ter uma outra igreja com pessoas do ensino fundamental. Não é assim que funciona, nem na parte intelectual e nem na parte financeira, das condições que as pessoas têm. A igreja deve ser plural, deve ser um local onde todas as pessoas são bem-vindas. 2. O que é ser igreja, né? É ter a palavra certa para cada indivíduo. A igreja deve ser capaz de dialogar com todos os indivíduos de tal forma a ter a palavra adequada para cada perfil de indivíduo. É por isso que os sermões não devem ser, entre aspas, enlatados, copiados de um pregador estrangeiro ou padronizados, reproduzido irrefletidamente como uma, entre aspas, fórmula mágica, copiada de um mega evangelista, entre aspas, sem respeitar as especificidades e singularidades de cada comunidade de fé e sujeito. Então, veja bem, agora aqui na internet, que tem muitas igrejas, né,
transmitindo online, você pode fazer essa avaliação que o Tiago Brasil aqui coloca. Na verdade, eu até corrigi o que eu ia falar, eu ia dizer assim, você pode ir, né, em algumas igrejas para você ver, mas hoje pela internet você pode ver aqui mesmo no Facebook ou no YouTube ou em qualquer outra rede social. O que acontece? A palavra de Deus que nós temos, a Bíblia, nós como pregadores, como vocês como pregadores e pregadoras, líderes, pessoas que estão envolvidas na obra de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar de Deus a palavra e ministrar. É claro que nós estudamos, nós lemos, conforme já falei em outras ocasiões, nós fazemos pesquisas, né, em comentaristas bíblicos do passado, fazemos análise, mas tudo isso que nós analisamos tem que ser aplicado ao nosso tempo, à nossa comunidade local. E a linguagem também, a forma de transmitir essa palavra, ela vai variar de comunidade para comunidade. A responsabilidade de sermos igreja nos leva ao compromisso de falar com austeridade com os que não levam o reino de Deus a sério. Fomos chamados a expressar amorosamente a graça e a misericórdia do Pai àqueles que estão fragilizados e apresentar as promessas do reino para os que estão desesperançados. Então você veja que dentro da mesma mensagem, a ideia do Senhor, porque veja bem, Jesus, quando ele pregava, ele não separava, por exemplo, homens de mulheres. Ele não dizia assim, olha, agora eu vou falar só para os homens, agora eu vou falar só para as mulheres. Não, agora as crianças podem sair. Ele não fazia dessa forma. Você pode ver que no mesmo ambiente tinha crianças, tinha mulheres, tinha homens. Então, assim, a ideia do evangelho, ele não é segmentado. Para você entender, as boas notícias de Deus, as boas novas de Deus são para todas as pessoas. Então, nós temos que ter essa visão de que a pregação do evangelho, a palavra, é para todos. Esse é o propósito da igreja, trazer esta palavra a todos. 3, eleger o bem como estilo de vida. Somos vocacionados para fazer o bem e servir uns aos outros. Já fomos libertos da prática do mal, por isso este não pode sequer tornar-se uma reação nossa. Rancor, mágoa, ressentimento, fúria, inveja e tantas outras coisas não devem fazer sentido algum para nós. Não utilizamos as armas do maligno. Se rejeitamos suas ações, não devemos nos apropriar de suas metodologias. Como o próprio Paulo afirma, somos espirituais. Deste modo, nossas estratégias precisam ser diferentes das utilizadas por aqueles que não conhecem o Pai. Todo e qualquer discurso de ódio, a quem quer que seja, não nos é conveniente. Somos o povo da misericórdia, da graça e do perdão. Não que de nós mesmos derivem tais princípios. Na verdade, eles são todos oriundos do amor do Pai para conosco. Então, o nosso papel como igreja nesse mundo é levar a palavra do Senhor. Nunca, como já disse em outras ocasiões aqui, em outras lives, é acusar ou atacar pessoas. Esse não é o nosso papel. O nosso papel como igreja é sermos espirituais, é usarmos as armas da milícia de Deus, que todas estão voltadas para a fé, para a compreensão, para o entendimento. Terceiro ponto. 3 orientações práticas para uma vida cristã autêntica. E essa é uma parte muito prática e muito interessante. 1. Fervor devocional. Sendo a vida cristã comparada à rotina de treinamento de um atleta, é necessário compreender que existem algumas práticas que devem realizar cotidianamente. Nós devemos realizar isso
assim, como se fosse um atleta treinando. Ele tem a sequência de exercícios todo dia, ele precisa fazer isso diariamente. Isto é, assim como um atleta possui disciplina corporal e alimentar, até mesmo de sono, como cristãos devemos ser capazes de continuar orando, mesmo quando aparentemente parece que não somos ouvidos. Você veja que é o apóstolo Paulo que compara a nossa vida cristã, a nossa rotina cristã com a rotina de um atleta. Nossa vida não deve ser encarada como um fardo, mas como um maravilhoso privilégio. A gratidão deve ser a marca de nosso relacionamento com o Pai, pois quando reconhecemos o poder e a soberania do Senhor, somos capazes de acreditar naturalmente que tudo o que Ele faz é carregado de bondade e perfeição, tornando assim nossa vida cheia de leveza. Esta é a visão da vida que o Senhor reservou para nós. Ponto número 2. Vigilância moral. Há um princípio de conduta apresentado por Jesus nos evangelhos que fundamenta de maneira bem relevante a orientação paulina em 1 Tessalonicenses 5:22. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo orienta-nos a não só fazerem a coisa certa, mas a se absterem da aparência do mal, entre aspas. Então, além de fazer aquilo que é certo, abster-se da aparência do mal. Ou seja, devemos evitar toda e qualquer prática que escandalize o evangelho. Assim, mesmo sabendo que determinadas ações não incorrem em pecado, devemos evitá-las se elas produzem confusão e alvoroço na mente e coração dos fracos na fé. Em várias ocasiões aqui, quando o apóstolo Paulo está escrevendo às igrejas, ele cita essas situações para evitar que outras pessoas sejam prejudicadas por atitude que nós possamos ter. Por isso que antes de fazer qualquer coisa, nós temos que pensar. Pensar antes de agir, pensar antes de reagir e pensar antes de falar. 3. Discernimento espiritual. Uma das características mais marcantes deste nosso tempo é a variedade de discursos, ações e manifestações. São várias igrejas, inumeráveis pregadores e cantores, e os meios de propagação de suas ideias nunca foram tão numerosos como hoje. Televisão, rádio, internet, redes sociais, tem para todo gosto e para todo tipo. Nessa selva de informações, como devemos nos portar? E é uma boa pergunta, porque nós estamos exatamente aqui, né, nesse monte de informações. Paulo orienta-nos a sermos criteriosos com todas as coisas. Isto é, examiná-las minuciosamente para conferir sua autenticidade, assim como um ourives faz com os objetos que lhes são trazidos. Sabemos que inerrante só a palavra de Deus. Entretanto, as interpretações humanas, os usos e abusos que se faz da palavra, tudo precisa ser examinado. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos ter a Bíblia como a regra de fé. E nós devemos analisar a Bíblia a partir do contexto correto. Porque o grande problema é que se você também fizer como os falsos profetas, extraindo apenas parte da Bíblia, como o próprio diabo fez com Jesus, citando partes da Bíblia fora do contexto. Quando ele disse, se atire de cima do pináculo do templo, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece. Quer dizer, na visão do diabo, quando Jesus pulasse, os anjos iam pegar ele. Só que Jesus foi lá e mostrou para ele que o contexto é, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus pode te livrar? Pode, mas você também não precisa ficar, né, se expondo ao perigo, se você pode evitar o perigo.
No caso de um livramento, de um acidente, que é um perigo não calculado, algo que aconteceu, né, que não estava previsto, o Senhor pode livrar. Agora, quando uma pessoa decide por ela mesma correr aquele risco, então ela está por conta própria. Não adianta ficar aí querendo esperar que os anjos a carreguem no colo, a livrem do perigo, se ela está indo em direção ao perigo. Então, na verdade, eu estou citando apenas esse exemplo para vocês entenderem que basta que cada pessoa tenha uma leitura fiel das Escrituras, que ela vai ter base para poder entender o que está acontecendo ao seu redor. Porque nós vivemos à luz da palavra de Deus e não à luz do que as pessoas dizem. Conclusão. Nunca se fez tão necessário tomar cuidado com os charlatões da fé e, ao mesmo tempo, dar suporte à vocação dos santos que foram chamados por Deus para abençoar nossas vidas por meio da liderança. Então, dentro de uma igreja local, esse é o nosso propósito, ensinar a palavra de Deus e mostrar o caminho do Senhor e evitar que as pessoas sejam enganadas por tantas coisas que existem no nosso meio. Veja que o próprio apóstolo Paulo faz recomendações práticas aos Tessalonicenses e elas se repetem para nós. Nós temos que orar sem cessar, temos que examinar tudo e reter o que é bom, temos que tomar cuidado com tudo que está ao nosso redor. Eu quero até aqui retornar lá no início, para nós refazermos aqui a leitura, para vocês terem um entendimento do que o apóstolo Paulo falou e aquilo que nós devemos viver. Retornando ao texto bíblico, né? 1 Tessalonicenses 5, 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. São aquelas pessoas que estão ali com você no seu dia a dia, trabalhando. Esse é o propósito da igreja, o projeto da igreja. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentais os fracos e sejais pacientes para com todos. Quer dizer, olha só, todo esse tipo de pessoa estava no mesmo local, como o autor, né, que comentou o texto escreveu. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Não é esse o nosso papel, nós não estamos aqui para brigar com pessoas, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então não importa, né? Nós devemos seguir o bem para com todas as pessoas. Regozijai-vos sempre, quer dizer, alegrai-vos sempre. Estejam sempre alegres. E ele diz, orai sem cessar. Orai o tempo todo, ora com a mente, ora com o pensamento. Vai colocando tudo nas mãos de Deus. Em tudo dai graças. Seja grato por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradeça sempre. Você vê, são palavras práticas de vida, de dia a dia. Não extingais o espírito. Porque quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você busca as coisas espirituais, você louva o Senhor, você está alimentando o Espírito Santo na sua vida, você está dando lugar para o Espírito Santo na sua vida, você está deixando o Espírito de Deus ministrar sobre você, você está dando espaço para ele. Agora, se você para com essas atitudes práticas, como ele disse aqui, pode acontecer do espírito se apagar, das coisas espirituais perder o sentido para você. Não desprezeis as profecias, porque tudo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. A palavra de Deus está bem clara para todos nós. E nós temos que estar sempre atentos e vigilantes, como Jesus ensinou. Examinai tudo e retende o bem. Analisa, avalia, compara, olha. Quando você vai comprar alguma coisa de valor, o que você faz? Você compara as marcas. Vamos supor que você vai comprar uma geladeira para sua casa.
Além de olhar os preços, você vai olhar a marca e a durabilidade daquela marca. Existe uma série de fatores que você tem que examinar antes de fazer a compra. Então, tudo na nossa vida é assim, na vida espiritual, na igreja, na nossa família, em qualquer lugar. Abstende-vos de toda aparência do mal. Tem alguma coisa que está parecendo aquilo que não é na sua vida? Então, deixe isso de lado. Graças a Deus, né, por esta oportunidade de nós termos feito aqui mais uma meditação. E, como eu disse a vocês, a visão é que nós estamos sempre aqui fazendo essas meditações, né? E, assim, agora eu não estou mais colocando um horário específico, eu estou entrando aqui direto, né? Assim, em qualquer horário, mas Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando a gente aqui, né? Deus abençoe. Deixa eu olhar aqui, olha, uns comentários que foram colocados aqui. A Gleide Preta escreveu aqui, Márcia Honorino, escreveu aqui também Vitor Souza, né? A pastora Patrícia escreveu aqui verdade, cumprimentando aqui também a Gleide, e fizeram mais comentários aqui. Deus abençoe todos vocês que estão aqui ao vivo, né, e que deixaram algum comentário aqui. Muito obrigado a todos vocês. Como a pastora Patrícia acabou de comentar aqui também, devemos sair fora da aparência do mal. Exatamente. Que Deus abençoe você, a sua família. Estivemos juntos aqui ao vivo por 31 minutos aproximadamente, indo para 32 minutos agora. Muito obrigado a vocês que acompanharam ao vivo. Muito obrigado a você que vai acompanhar depois. Que Deus abençoe você, a sua família, e até a próxima live, se Deus quiser. Paz seja convosco.